Bom, nosso grupo é formado pelo Douglas Augusto Godoy e por mim, Paulo Henrique da Silveira Dias, e nós vamos falar sobre as ecovilas e a ecologia profunda. Percebe-se que o debate socioambiental ganha cada vez mais destaque devido à crise socioambiental vivida no século XXI. Nessa discussão, o termo mais utilizado atualmente é o da sustentabilidade. É visível que para a problemática ambiental não existe fronteiras. A poluição do ar da China afeta outros países da Ásia. Com o desmatamento da Amazônia, também influencia no clima de todo o planeta. O objetivo da educação ambiental passou a ser que pensar globalmente e agir localmente se faz cada vez mais necessário. A sociedade globalizada desenvolve-se de maneira extremamente urbanizada, onde 55% das pessoas do mundo se aglomeram nas cidades e cada vez mais deixam as áreas rurais. Na América Latina, este número chega a 80%. Isso causa problemas como poluição do ar, originada pelos meios de transportes, poluição das águas, violência, estresse, ocupação irregular de áreas de preservação, entre outros. Na Carta da Terra da Unesco, a sustentabilidade é uma questão de vida e morte. Sustentabilidade é uma forma de convívio harmonioso e equilibrado da humanidade entre si mesma com todas as outras formas de vida da natureza, tanto no momento presente como no futuro da Terra. A equidade social local e global é fundamental na conquista da sustentabilidade terrestre, pois a humanidade, assim como necessita satisfazer suas necessidades básicas, também necessita de um limite na satisfação de seus desejos supérfluos e dispendiosos do ponto de vista ecológico e social. Agora vamos falar sobre os objetivos das ecovilas. As ecovilas representam uma alternativa de assentamentos humanos sustentáveis, pois seus projetos abrangem as três dimensões abordadas nas discussões sobre sustentabilidade: econômica, sociológica, ecológica, além da dimensão norteadora para esses projetos, que é a cultural. São consideradas modelos de comunidades intencionais ou comunidades sustentáveis, e foram incorporadas pelas Nações Unidas no Programa de Desenvolvimento de Comunidades Sustentáveis, um assentamento de escala humana, onde as atividades estão integradas ao mundo natural de maneira não danosa e de tal forma que deem apoio ao desenvolvimento humano saudável e que se possa continuar futuramente. A busca por uma vida mais harmoniosa e equilibrada com a natureza em contraposição às características da vida moderna teve seu início na década de 60, onde algumas pessoas começaram a buscar maneiras alternativas de se relacionarem entre si e com a natureza. Destaca-se que, em 1998, as ecovilas foram oficialmente nomeadas em primeiro lugar entre os top 100 da lista das Nações Unidas sobre melhores práticas, como modelos excelentes de vida sustentável. Para a rede mundial de ecovilas, estas comunidades sustentáveis possuem como características fundamentais a integração de maneira holística das dimensões ecológica, econômica, social e cultural. Agora a gente vai falar um pouco das definições dessas dimensões de acordo com alguns pontos de vista. A gente separou os principais. Então, primeiro, as características sociais, que é reconhecer e se relacionar com outras pessoas, compartilhar recursos comuns e fornecer ajuda mútua, coesão social entre moradores, práticas de educação especialmente ligadas à questão ecológica, as características ecológicas, cultivo de alimentos, tanto quanto possível dentro da biorregião da comunidade, apoio à produção de alimentos orgânicos, construção de casas com materiais ecológicos adaptados localmente, utilização de sistemas de energias renováveis integrados, proteção da biodiversidade, as características culturais, espirituais de visão de mundo, criatividade compartilhada, expressão artística, atividades culturais, rituais e celebrações. Senso de apoio mútuo, respeito para com a espiritualidade que se manifesta de muitas maneiras. E as características econômicas, para finalizar, manter o dinheiro da comunidade circulando no máximo de mãos possíveis, ganhá-lo, gastá-lo e investir em empresas de varejo e serviços dos membros da comunidade, depositá-lo em instituições financeiras locais. Pronto. Pensando um pouquinho mais com relação às dimensões, seja ela ecológica, social, econômica, cultural, espiritual, podemos traçar as características que alguns autores, em trabalhos recentes, consideraram como fundamentais para a questão das ecovilas e da ecologia profunda. A primeira delas, no caso da questão ecológica, seriam as construções verdes, ou seja,
técnicas ecológicas de construção, como a bioconstrução, utilização de materiais locais, atóxicos como adobe, a taipa, entre outros. Energia renováveis, a utilização de fontes de energia renováveis como a eólica e solar, a coleta de água e tratamento de efluentes, coleta de água local, tratamento ecológico de efluente líquido como zonas de raízes, leito de evapotranspiração, reciclagem e reutilização, ou seja, práticas de reciclagem e reutilização de resíduos sólidos e a participação de coleta seletiva externa, coleta e compostagem e destinação correta do lixo não compostável, ou seja, práticas locais de coleta, compostagem e destinação correta do lixo não compostável, ou a participação de sistema externo de coleta do lixo. A APP, Área de Preservação Permanente, possui a área de preservação de acordo com as leis locais vigentes. A alimentação orgânica, o cultivo, a produção, consumo e circulação de alimentos orgânicos. A restauração ecológica, com a adoção de técnicas de restauração de ecossistema, como permacultura, agrofloresta, entre outras. Negócios verdes, ou seja, negócios relacionados a temáticas verdes, como extrativismo sustentável, artesanato com materiais locais, naturais, entre outros. E tecnologias adequadas, a adoção de tecnologias com características ecológicas, como banheiro seco, telhado verde, a bicicleta, entre outras. Na dimensão social, destaca-se as características como a coesão social, ou seja, nível de sociabilidade existente entre os moradores. Muitas vezes nas ecovilas isso é altíssimo. Na questão de saúde, tratamento preventivo e complementar de saúde. Na questão da educação, práticas educacionais integradas. Na comunicação, sistema de comunicação interna, lista de e-mails, redes sociais, rádio comunitárias, tomada de decisão e resolução de conflito, ou seja, práticas facilitadoras de tomada de decisão e de resolução de conflitos, cozinha comunitária, cozinha coletiva para a alimentação dos moradores, e liderança democrática, estilo de liderança que respeita a opinião dos demais moradores. Com relação às dimensões econômicas, algumas das características como banco solidário, projeto de banco próprio, comunitário e com objetivo social, moeda própria, circulação exclusiva da comunidade, cooperativa, presença de cooperativa entre os moradores, armazém local, presença de um armazém comunitário, postos de trabalho, criação de oportunidades e postos de trabalho dentro das ecovilas, a produção local também, como mercadorias, alimentos, prestação de serviços locais, empresas sociais com objetivos sociais, ambientais e que consigam, no caso, lucro devido a essa demanda, feiras de troca, trocas de serviços e na dimensão cultural e espiritual, destaca-se a identidade espiritual cultural, nível de envolvimento dos moradores com as práticas espirituais culturais, espaço cerimonial, espaço para realização de cerimônias, culto, entre outras práticas religiosas, manifestações espirituais, atividades culturais, ou seja, realização de atividades artístico-culturais, reconexão com a natureza, busca de uma reconexão com os ciclos naturais da natureza, né? Espiritualidade socialmente comprometida, ou seja, aquilo que engloba uma plena espiritualidade ao serviço social ativo, uma visão de mundo holística que reintegra ciência e espiritualidade, celebração da vida, celebrações a partir de artísticos, socioculturais, espirituais em comunidade, expressões culturais materiais e resistência à globalização, formas de resistência à globalização, como, por exemplo, consumo de produtos locais e a valorização da cultura local. Aqui alguns exemplos de ecovilas no nosso país, no Brasil. No Brasil são cerca de 200 ecovilas atualmente, em 2022. Esse número tende a crescer cada vez mais com o êxodo urbano e novas formas de buscar esse contato social entre as pessoas, essa maneira integrada de vida nas 4 dimensões que citamos anteriormente. Um exemplo é o IPEC, o Ecocentro fundado em 98, em Goiás. É uma organização não governamental, sem fins lucrativos. Qualquer pessoa pode participar da permacultura e da bioconstrução desse local, promovendo a sustentabilidade,
e uma cultura sustentável. Eles também estabelecem ações educativas. Um outro exemplo de ecovila, o El Nagal, em Magé, no Rio de Janeiro, é uma ecovila construída há mais de 20 anos. Essa ecovila também busca uma integração entre o homem e a natureza. Periodicamente eles oferecem cursos de vivências abertos ao público, com culinárias, agrofloresta, bioconstrução. Um outro exemplo é a Ecovila Aldeia Flecha da Mata. Dá para vocês observarem bem como que é o formato dessa construção, né? No caso de adobe. Também oferecem voluntariados, vivências de permacultura, bioconstrução, terapia holística, xamanismo, música, dança e yoga. A Ecovila da Lagoa, em Planaltina de Goiás, também é uma ecovila que é bastante famosa no nosso país. Eles oferecem diversas práticas, como stand-up, kitesurf. A Ecovila Enquiri, Piracanga, Maraú, Bahia, também é uma ecovila aberta ao público, que oferece vivências coletivas e sustentável, como a bioconstrução, a permacultura.